Eclesiastes, capítulo 8, versos 7, 8 e 9. São apenas 3 versículos, mas de uma profundidade, de uma complexidade, que eu achei por bem isolar esses 3 versículos para que nós possamos aprofundar mais o nosso estudo. Se tu já está com a tua Bíblia, vamos ler o verso 7. Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Tu sabe o que vai acontecer? Não, ninguém sabe o que vai acontecer. Eu não tenho poder, capacidade de prever o que vai acontecer daqui 5 minutos. Eu não sei se eu vou poder continuar gravando esse vídeo. Nós não temos este poder. O que nós fazemos? Nós planejamos, nós desejamos, nós sonhamos com muitas coisas. Mas outras situações, principalmente situações adversas, surgem do nada, de repente, sem sequer nós imaginarmos, pedirmos ou esperarmos. A gente não sabe o que vai acontecer. Sim, a experiência do ser humano permite que a gente tenha uma certa cancha, uma certa maturidade. A gente tem uma previsão do que vai acontecer, né? Quanto mais maduro, experimentado, experiente a gente está, maior condição de planejar e de, entre aspas, prever o que vai acontecer. Mas saber, a gente nunca sabe. Acontece coisas que nós temos que escolher de uma hora para outra entre situações inesperadas. Temos que escolher entre coisas opostas, coisas que a gente nem estava planejando, nem estava preparado. Entre viver e morrer, entre a vida e a morte, nós temos muito o que decidir, muito o que pensar, muito o que prever, o que sonhar. Ninguém sabe o que vai acontecer. A gente casa com fé, com esperança de que vai dar certo, mas a gente não sabe se vai dar certo. Às vezes, nós somos inclinados, nós somos forçados, constrangidos, pressionados pelas circunstâncias. E a gente não sabe. Nós não conseguimos saber. Tem muito que fazer. Tem muito que realizar. Mas como saber se vai dar certo? Como saber se aquilo que a gente planejou, sonhou, vai sair do jeito que a gente imaginou? Não tem como. Ninguém sabe o que vai acontecer. Seja de bom, seja de mal. Seja de bem, seja de mal. A gente não sabe. Para a gente escolher o que é melhor, a gente precisa pesar os prós e os contras. E aí, muitas vezes, baseado nisso, é que a gente tem uma previsão básica do que vai acontecer. A gente tem uma noção, essa é uma boa palavra. Nós temos uma noção do que vai acontecer, mas ninguém sabe o que vai efetivamente acontecer. E isso é uma resposta que às vezes a gente dá para as crianças. Porque na pureza, na inocência infantil, eles nos fazem cada pergunta, cada sinuca de bico, nos colocam contra a parede que a gente não tem como garantir que algo vai acontecer ou que algo não vai acontecer. E se nós não formos como crianças, nós não agradaremos a Deus. É a mesma coisa. Nós temos que confiar, ter fé que Deus cuida de tudo. Acreditar na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, no que nós estudamos, que há o tempo e o modo adequado para tudo, e que se nós tivermos sabedoria, se nós caminharmos em sabedoria,
nós teremos um pouco mais de condições de prever, imaginar, suspeitar, sonhar com o que vai acontecer. Mas certeza mesmo a gente não tem. Porque existem muitos fatores que nós temos que levar em conta. É muita coisa acontecendo dentro da nossa vontade e fora da nossa vontade, além do nosso livre arbítrio, além da nossa liberdade, além da nossa capacidade de decisão. Como que eu vou saber o que vai acontecer se eu estou sujeita ao acaso, a circunstâncias totalmente inusitadas? Tu sai de casa, tu pega teu carro, daqui a pouco fura o pneu. Tu sai de casa, tu pega teu carro, lá na frente estourou um bueiro, deu um acidente, algum problema de segurança, de crime, de violência. Ai, meu Deus, são tantas coisas improváveis, imprevisíveis. Estamos sujeitos a tudo isso? Eu lembro que eu acordava sempre no mesmo horário, fazia tudo direitinho, tarará, tarará. Um dia, eu bati a porta sem a chave. Deixei a chave do lado de fora. Eu não tinha como sair e nem como voltar. Graças a Deus que eu tinha celular. Já era nessa época de celular. Eu podia avisar. Qual é a probabilidade disso acontecer? Todo santo dia eu fazia tudo igual. Pois bem, eu não sei o que eu fiz naquele dia. Se eu peguei a chave do Alexandre, se eu peguei a chave do carro em vez da chave da porta. Eu não sei o que eu fiz. Eu só sei que eu não tinha como voltar e não tinha como sair. E o Alexandre já não estava mais em casa. E aí? Como foi meu dia? Tu não sabe o que vai acontecer. Tu não sabe. A atividade humana, a existência humana, a vida humana é muito complexa. É algo assim, ó, profundo. Não é para amadores, não é para estagiários, não é para pessoas que são sem juízo. Não. Por isso muitos se metem em confusão, morrem cedo, carregam correntes, prisões, cárceres, porque não planejam. Se tu planejando, se tu andando na luz, se tu fazendo tudo certo, tu ainda lida com o acaso, com o imprevisto, com o improvável, imagina tu vivendo uma vida totalmente aleatória, totalmente aventureira, louca, insensata, tola. É óbvio que a probabilidade de dar problema vai às alturas. Passa de 90%. Então, uma frase: ninguém sabe o que vai acontecer. É verdade. Ninguém sabe o que vai acontecer. Continuando no mesmo. Pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Mesmo teu pai e a tua mãe que te amam, eles podem te dar conselhos, te avisar, te abençoar, mas eles podem dizer? Teu marido, tua esposa, quem que vai poder dizer o que vai acontecer? Sabe o que a gente faz? A gente entrega tudo nas mãos de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos corações sábios, que nós possamos viver cada dia melhor do que o outro, que cada vez nós possamos chegar mais próximos do que vai acontecer, ter um maior controle, uma maior segurança, uma maior previsibilidade. Isso dá muita paz de espírito. Mas nunca
nunca nós vamos conseguir evitar o inevitável, prever o imprevisto. Sempre há um espaço, uma porcentagem, uma probabilidade, uma estatística de que acontecerá o improvável, de que o acaso vai bater na porta. Ninguém consegue avisar para o outro que vai acontecer, porque ninguém, no fundo, sabe. O que a gente faz? A gente dá conselhos, a gente partindo da experiência, da sabedoria, da palavra de Deus, o que a Bíblia diz, a gente vive. Mas é um percentual de fé, de esperança, de confiança que não tem como tu ignorar. Não tem como. Tu tem que saber que tu saiu, tu chegou, é pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Por isso que temos orações na palavra de Deus para guardar a nossa entrada, a nossa saída, a nossa saída, a nossa entrada, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu moro numa casa que tem escada. Eu já caí. Sabe quantas vezes eu já li sobre pessoas que sofrem acidentes domésticos por causa de escada? Eu não sei o que vai acontecer, então o que eu faço? Eu não tenho como tirar a escada. Eu subo e desço a escada com atenção, com cuidado, com sabedoria, orando para subir, orando para descer. Meu pai sempre falava isso. Existem situações que são acidentes que, entre aspas, eram previsíveis. Quer dizer, tu pode te precaver, te proteger, evitar, te blindar. Isso tu pode, isso é sábio, isso é prudente. Mas eu vou te dizer, ninguém sabe o que vai acontecer. E ninguém vai poder te avisar ou te dizer o que vai acontecer. Nós dependemos de Deus, do amor, da proteção, do cuidado, da fidelidade, da bondade de Deus todos os dias. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque sim, elas se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã nós colocamos aquele dia diante de Deus. Nós pedimos que Deus esteja conosco, que o seu Santo Espírito nos guie, nos proteja, nos aconselhe, nos livre do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Então, esse é o meu conselho para ti hoje. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu dia ao Senhor, faz essa oração diariamente e não fica aflito, porque ninguém sabe o que vai acontecer. 8. Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Eu li tudo, mas nós vamos por partes desse versículo, porque esse versículo é filosofia pura, é teologia, é muito sério e nós precisamos destrinchá-lo aos poucos. Então, não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter. Quando o espírito volta para Deus, ele volta porque Deus chamou, Deus determinou, Deus disse, deu, acabou. O fôlego de vida acabou nos pulmões e a Bíblia diz, o espírito volta a Deus que o deu. Tu tem como segurar o espírito? Tu tem como dizer, não, mais 5 minutinhos? Tu não tem. Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito. Tinha uma tradução que falava sobre o vento, mas uma das palavras para espírito também é vento. Então, a gente também pode, se a tua tradução diz isso, tu também pode chegar à mesma conclusão. Tu tem como deter o vento? Tu tem como dominar o vento?
Ou, por exemplo, a chuva. Tá chovendo e tu diz, para de chover, ou agora a chuva volta. Eu acho isso fascinante. Tem como fazer isso? Alguém na face da Terra já conseguiu dominar, parar, deter a chuva? Ou o vento? Me fala. Não, né? Alguém conseguiu não envelhecer? E aí tu vai dizer, não, mas agora tem procedimentos estéticos, tem medicação, tem câmera disso, câmera daquilo, todo tipo de procedimento, de cirurgia. A gente vê quando chega o final dos procedimentos estéticos, a pessoa simplesmente se acaba, não tem mais o que fazer, só envelhecer. Ou tu morre cedo, morre antes, porque aí tu não vai morrer velho, ou tu vai seguir a vida. É a mesma coisa. Ninguém consegue deter a morte. Ninguém consegue saber o dia que vai morrer. Ninguém sabe se vai envelhecer ou se vai morrer antes. Nós não temos esse poder. Por mais que algumas pessoas queiram dizer que sabem. Ah, porque eu vi lá não sei aonde, porque eu tenho capacidade, eu sou vidente, eu faço previsões, eu tenho isso, tenho aquilo. Começa a chegar final do ano, início do ano, começam essas previsões. Fulano vai morrer, fulano vai casar, fulano vai separar. Nós não temos isso. Isso é algo vetado, proibido para o ser humano. As coisas que são reveladas são porque Deus revelou. E as que são ocultas é porque Deus ocultou. E sempre é para nossa proteção. É sempre por amor. Assim como um pai e uma mãe que protege seus filhos de acordo com a idade. Sabe que quando eles têm uma certa idade não pode deixar coisas pequenas porque vai para a boca. Ou coisas que podem cortar, se queimar, levar choque. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Ele nos protege ao longo da vida. E Ele esconde o que tiver que ser escondido. Ele revela o que tiver que ser revelado. Então, ninguém vai conseguir deter a morte. Ninguém vai conseguir dizer o dia da morte. Assim como ninguém domina o vento, nem a chuva, ninguém domina a morte. Não há como escapar deste combate. Não tem tréguas nessa peleja. Não tem entre o primeiro e o segundo tempo, como é que tem no futebol, né? Intervalo. Não tem intervalo. Tu nasceu, tu tá vivendo, tu tá crescendo e tu tá caminhando, sabe pra onde? Pra morte. O dia da tua morte já tá escrito, já tá registrado. Eu não sei. Tu não sabe. Desde que a gente nasce, a gente sabe que vai morrer. Esse é o combate, a luta, a peleja, a batalha mais certa e garantida da vida, que as pessoas não gostam. Muitas pessoas na minha volta não gostam de falar sobre a morte. Mas todos nós vamos morrer. Mesmo aqueles que ficarem aqui para a volta de Jesus, no abrir e piscar de olhos, eles vão morrer. Todos nós vamos passar pela morte, porque todos nós pecamos. E esse é o salário da morte. É sábio levar em conta tanto a morte quanto a vida. É sábio levar a morte em conta enquanto estamos vivos. E sim, para vivermos uma morte abençoada e sabermos onde vamos passar a eternidade, devemos viver uma vida sábia na presença de Deus. Quem vive bem, quem é bem resolvido, quem planeja, quem projeta, quem considera, quem pondera sobre a morte, vive melhor. A certeza da finitude te dá prioridade, faz com que tu valorize a vida, porque tu sabe, vamos dizer, a antítese, tu sabe o outro lado da moeda.
Tu entende que o teu ciclo começa e termina. Entre o nascimento, o início e o fim, que é a morte, tu tem todo esse tempo, todo este espaço, esse intervalo para tu planejar. E tem pessoas que acham que, se eu botar debaixo do tapete, se eu nunca falar essa palavra, isso não vai acontecer. Todos nós morremos. Todos nós morreremos. Ignorar, desprezar, negligenciar a morte é caminhar totalmente desprotegido para ela. É fazer o quê? É andar de pé descalço. É andar sem o capacete. É andar sem a espada. É andar sem o escudo. É andar sem a couraça. Tu tá numa batalha. Tu tá num combate. Tu tá numa luta. É todo dia. Paulo disse, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Somos entregues à morte todo dia. Temos livramentos, temos proteção, temos anjos que nos socorrem, que nos livram do mal, sim. Mas desde o momento em que nascemos, estamos caminhando para o dia da nossa morte. É o fim de todo ser humano. Quem encara literalmente a morte, não tem medo dela. Pergunta para qualquer pessoa que passou por situações limites ou por uma enfermidade, como eu já compartilhei com vocês aqui, versículos que marcaram a minha vida, a série em que eu compartilho com vocês questões bem pessoais, íntimas, que mudaram a minha forma de ver e viver a vida. Então, sim, quando tu chega perto da morte, que nem a gente diz, o bafo, o bafejo, o respirar dela, tu valoriza a vida. Tu valoriza tudo que Deus te dá. Tu valoriza a salvação, tu valoriza o perdão, a graça, tua família, tu cuida da tua saúde, a perspectiva da tua vida, as prioridades, tudo muda. Eu sei que eu sou uma pessoa antes do câncer que eu tive, da sentença de morte, né? E depois da graça que Deus me deu de estar aqui até hoje. 20 anos depois eu tô aqui. Sim, lutando com muitas questões, sim, mas dando graças a Deus todos os dias. Então, quem encara a morte, deixa de ter medo. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. E o amor de Deus, o amor que o Espírito Santo derrama no nosso coração, nos dá certeza de que nós somos selados, guardados, protegidos. A eternidade já está em nós. Nós já estamos na eternidade. O que Paulo falou? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Porque ele é o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro que abriu o caminho. Então, todos nós que cremos em Jesus, que confiamos, que entregamos nossa vida a Jesus como Senhor e Salvador, nós saímos da morte para a vida. Ele nos tirou do reino das trevas para o reino da luz, do Filho do seu amor. Nós estamos nas regiões celestiais com Cristo. Então, a morte não tem mais poder sobre nós. A sabedoria é viver a vida aqui sabendo que nós vamos morrer um dia. Desde que a gente nasce, mesmo quando um bebezinho na nossa família nasce, isso é motivo de alegria, de louvor? Sim, mas ele vai começar a envelhecer. Ele vai ter 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. É tão lógico isso que Salomão está falando que as pessoas não aceitam. É tão óbvio, é tão verdadeiro que as pessoas preferem ignorar, desculpa. Mas nós sabemos que a gente está caminhando para a morte. O que eu vou fazer? Eu vou voltar para trás? Como Nicodemos perguntou para Jesus, eu vou voltar para o útero da minha mãe? Não. Eu vou viver com sabedoria. Eu vou pedir para o Senhor para Ele me ensinar todo dia a ter uma vida melhor.
a andar de forma prudente, de forma sábia, não ser egoísta, remir o tempo, cuidar daqueles que Deus me deu, aproveitar as oportunidades, fazer para os outros aquilo que eu quero que façam para mim, não fazer para os outros aquilo que eu não quero que façam para mim. Se portar de uma forma digna do Evangelho, do Espírito Santo, da Palavra de Deus, aproveitar as oportunidades para fazer o bem, não cansar, não desfalecer, não perder o rumo. Ah, meu Deus! Tem uma oração que eu faço desde criança, é: Senhor, não deixa eu me desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Que nós possamos manter os nossos olhos fitos e fixos em Cristo, no autor da nossa fé, e perseverar até o dia da nossa morte. Nove. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para o seu próprio mal. Bom, quando a gente pensa em domínio, vem uma coisa que eu não tenho como não falar. Que nós, desde que nascemos até quando nós morrermos, nós vamos ter que pagar, gastar. Quando a gente nasce, a gente não paga porque o nosso pai e a nossa mãe pagam. Quando a gente morre, tem gente que já planeja tudo. Mas às vezes quem paga são os filhos, ou o cônjuge, ou amigos, ou até o governo, a prefeitura. Mas tu entende que de nascer até morrer, tu tem que pagar. Tu tem que gastar dinheiro. Tu tem que investir. Senão, tu não vai viver bem. Então, olha o que ele está dizendo. Tudo isso eu vi quando eu comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. O que a gente faz debaixo do sol? A gente gasta dinheiro desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. A gente precisa do dinheiro, do recurso. A gente precisa para ficar vivo. A gente tem fôlego de Deus nos nossos pulmões? Sim. Mas a gente precisa de roupa, a gente precisa de comida, a gente precisa de água, né? A gente precisa de casa. A gente precisa de muitas coisas. Então, assim como para nascer, para viver e para morrer, a gente precisa de dinheiro, para tudo que a gente faz na vida, ó, tudo que se faz debaixo do sol, a gente precisa de dinheiro. Então, além da certeza da morte, a gente também sabe da necessidade do dinheiro, da provisão, da prosperidade, das riquezas, das bênçãos de Deus, de um mínimo de conforto. Quem ignora isso vai ter problemas. O dinheiro vai exigir de nós uma quantia diária. Todo dia tem que sair um dinheirinho. É que nem imposto. Também dizem que outra certeza, além de tu morrer, é que tu vai pagar imposto. Tu paga imposto para tudo, para respirar. A gente paga, a água a gente paga, a luz a gente paga, tudo a gente paga. Aí eu te pergunto, a tua salvação, tu pagou? Não. O Senhor Jesus pagou tudo. Ele quitou os teus débitos, as tuas dívidas. Ele pagou tudo para que tu fosse salvo, para que essa vida aqui não te definisse, mas sim a morte, a vida, a morte e a ressurreição dele. Foi isso que Jesus fez por nós. A gente nasce pagando, pagando, pagando. E Jesus paga tudo para nos salvar, para nos ter de volta com ele. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para o seu próprio mal. Nós pecamos e por isso nós morremos. O salário do pecado é a morte. O fim de todos, sejam bons ou sejam maus, sejam justos ou injustos, é a morte. Quem nos livrará
O Senhor Jesus. Quem nos salvará? O Salvador, Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Todos vão morrer, todos vão ser de alguma forma oprimidos, dominados. Sofreremos o mal, o dano, o prejuízo, a ruína em áreas da nossa vida? Sim. Eu falei que esse texto era complexo. Eu avisei. Não há esta vida que não tenha sofrimento, que não tenha dor. Mas o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados. Ele nos libertou, nos salvou da culpa, do peso, do poder do pecado. Nós, salvos, remidos, lavados, libertos, no sangue de Jesus, temos a certeza da eternidade. Eternidade que começa aqui. A nossa vida já começou aqui. Há um nascimento físico natural, mas o principal, o determinante, é o nascimento espiritual. Ninguém é capaz de evitar o dia da morte. Ninguém é capaz de fugir dessa batalha, desse encontro, dessa dura realidade que o pecado nos conferiu. Sim, morremos por causa do pecado. E o perverso, aquela pessoa má, aquela pessoa que domina os outros, que diz ali no 9, uma maldade não poderá livrar os que a praticam. Aquela pessoa que pensa que porque ela é má, terrorista, maligna, poderosa, domina o tráfico, domina o crime, ela vai escapar da morte? Não. Muitas vezes vai ter uma morte cruel, terrível. E isso não é nada perto da morte eterna, de uma eternidade sem Deus. Então, o perverso, o maligno, esse que faz o mal, ele não tem força, ele não tem poder, ele não tem expertise, ele não tem a manha de se livrar da morte. Ele não consegue vencer a morte, ele não consegue enganar, dizer para ela voltar mais tarde, ele não consegue mudar o lugar dele na fila, mesmo sendo armado até os dentes, mesmo protegido, né? A morte vai chegar para ele também. É isso que Eclesiastes está dizendo. A morte vai chegar para o bom e vai chegar para o mal. A morte vai chegar para aquele que é salvo e para aquele que está perdido. Te prepara para te encontrar com o teu Deus. É isso que a Bíblia diz. Arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Sim, todos nós teremos que enfrentar o dia da morte. Qual é o meu conselho para ti hoje? Viva a vida do melhor jeito. Siga a palavra de Deus. Adore a Deus. Se alegre na presença de Deus. Desfrute da vida que o Senhor te deu. Agradeça, tenha um coração grato. Seja santo, porque o nosso Deus é santo. E sim, confie que Ele nos guardará e nos livrará do mal.